Olá pessoal, tudo bom com vocês? Temos duas novidades muito importantes no nosso canal. A primeira delas é que agora todo o conteúdo está disponível no formato podcast, aquele arquivo apenas de áudio. Como que você faz para encontrar? Vou deixar o link aqui do podcast do professor Fabião. E assim você vai ter acesso a todo o conteúdo do canal. Outra novidade importante é que eu organizei uma sala do Google Classroom, ou Google Sala de Aula, onde todo o conteúdo do canal está organizado por tópicos. O link também vai ficar aqui na descrição. É uma forma de facilitar, de organizar os seus estudos, principalmente em História. Ok? Bom, na aula de hoje, vamos dar continuidade aos reinos africanos. Os importantes reinos africanos que existiram na África antes da chegada dos europeus. Tá? Então já falamos sobre o reino de Gana, o gigantesco Império do Mali, e hoje vamos falar sobre o Império de Axum, ou Ascum, dependendo do livro que você analisar, tá bom? Então, pessoal, uma boa aula a todos. Vamos para a nossa vinheta. Bom, pessoal, essa é a localização do grande império de Axum ou Ascum. Segundo alguns historiadores, esse império africano ele foi tão importante que ele pode ser comparado ao Império Romano, entre aspas, óbvio, e ao grande império de Alexandre, em grau de importância, de influência, de poder. Então, um dos grandes impérios africanos. Ele fica no nordeste do continente africano, uma região que é conhecida como o Chifre. O Chifre ou o Corno da África. É uma península que avança em direção ao oceano, banhada ali pelo Mar Vermelho também. Então, é um império que fica numa posição comercial muito estratégica. E isso vai facilitar o domínio da região. Então, o primeiro ponto de atenção é a localização do Império de Axum, uma região conhecida como o Chifre ou Corno da África, no Nordeste africano. Essa região, historicamente, é muito importante. Por quê? Os primeiros vestígios humanos dos nossos ancestrais mais diretos foram encontrados nessa região, que hoje é a Etiópia. Então, o ser humano, o homem moderno, teria surgido no antigo Império de Axum, ou na região do antigo Império de Axum. Por exemplo, foi ali que foi encontrado o fóssil da Lucy, um fóssil de Australopithecus, um Australopithecus afarensis, de mais ou menos 3,2 milhões de anos. Então, os primeiros vestígios humanos estão nessa região, onde ficava o Império de Axum, atual Etiópia, Eritreia. Bom, a origem do Império é uma origem mitológica. Ela remonta à história da rainha de Sabá. Olha só, até separei a imagem dela, dá uma olhadinha. Bom, segundo a lenda, a rainha de Sabá, uma mulher muito linda, muito rica, que possuía muito ouro, ela ficou sabendo da história do rei Salomão, filho do rei Davi. O rei Salomão, segundo a história, ele foi agraciado por Deus com o dom da inteligência, da sabedoria. E a rainha de Sabá, sabendo dessa história do rei Salomão, ela foi visitá-lo em Israel, com uma comitiva gigantesca, levou muito ouro, lembrando, uma mulher muito bonita. E chegando em Israel, no palácio do rei Salomão, ela fez várias perguntas, vários enigmas, e o rei Salomão respondeu todos. Afinal, ele havia sido agraciado pelo dom da sabedoria e da inteligência. Lembrando, essa história ela é citada no Antigo Testamento, por exemplo, na mitologia etíope também. Bom, a rainha de Sabá teria ficado encantada com o rei Salomão, e os dois terão um filho, Menelik I. E Menelik I, filho da rainha de Sabá, com o rei Salomão, filho de Davi, Menelik, teria dado início à dinastia que governaria a Etiópia durante 3.000 anos, até 1974, com o último imperador, Haile Selassie. Então, uma história mitológica que é citada, por exemplo, no livro da mitologia etíope Quebra Nagash, tá? Então, citado em várias obras do período. Ninguém sabe se a existência da rainha de Sabá é verdadeira ou não, mas é a partir da lenda dela, da rainha de Sabá, com o rei Salomão, que teria surgido
o reino de Ashum, com Menelik I. Outra coisa importante, Menelik vai visitar o pai em Israel, e lá ele recebeu do pai a Arca da Aliança, que é esse objeto mitológico, que lá dentro estariam as pedras onde estavam escritos os 10 mandamentos, recebidos lá por Moisés diretamente de Deus. Tá? Então é uma história que mistura religião, mitologia, para ajudar a explicar o surgimento do Império de Ashum. Olha de novo a rainha de Sabá. A partir do século I depois de Cristo, os Ashumitas eles deram início à sua expansão territorial, em direção ao norte do atual território da Etiópia, terras férteis, importantes para a produção agrícola, parte do território persa, na Península Arábica, onde atualmente fica o Iêmen. Então toda essa região ali no Mar Vermelho facilitava muito o comércio. No século IV, os Ashumitas conquistam a cidade de Meroé, capital do antigo Império Kush. Dá uma olhadinha aqui no mapa. Esse império, acompanha a seta, ele foi muito importante. No passado, eles conseguiram inclusive conquistar o Império Egípcio, um período que ficou conhecido como a Era dos Faraós Negros. Bom, com a conquista de terras férteis, conquistas de rotas comerciais, o Império de Ashum vai ganhando ainda mais importância. Como é comum nos grandes impérios, os povos que eram dominados, eles eram obrigados a pagar impostos ao rei dos reis, que era o rei Ashumita. É uma prática comum, os povos conquistados, eles pagam impostos para o governo central, o rei Ashumita. A capital do império é a cidade de Ascum, na atual Etiópia. Mas as cidades mais importantes, economicamente, eram as cidades portuárias, por onde o comércio era realizado. A cidade de Adulis, de Matara, onde hoje fica, por exemplo, a Eritreia. O comércio era intenso, os Ashumitas eles passaram a controlar todas as rotas comerciais pelo Mar Vermelho. Dá uma olhadinha de novo no mapa. Essas são as rotas comerciais do Império de Ashum. Mas o que eles comercializavam nesse período? Vários produtos, tá? Marfim, o comércio era muito intenso. Seda, vinho, peles, ouro, pedras preciosas, vidro, algodão, noz de cola. Então é uma região que facilitava a atividade comercial. Várias rotas que davam acesso ao Mar Vermelho, à Península Arábica, em direção à parte central da África, em direção ao Egito também, chegando inclusive no Mar Mediterrâneo. Devido a essa grande importância comercial, atenção agora, o Império de Ashum foi o primeiro império africano, atenção, o Império de Ashum foi o primeiro império africano a cunhar a sua própria moeda. Olha só, hein, pessoal, dá uma olhadinha aqui na moeda. Obviamente, né, pessoal, que o uso de moedas facilita e muito as atividades comerciais. Como o comércio no Império de Ashum era muito intenso, uma moeda facilitaria as atividades comerciais. Na arquitetura, uma outra característica muito marcante do Império de Ashum, as chamadas estelas. Dá uma olhadinha na imagem. As estelas são obeliscos, então construções verticais, e elas serviam para quê, principalmente? Elas marcavam túmulos, né, câmaras funerárias. E elas tinham inscrições sagradas, rituais religiosos, e as pessoas faziam oferendas, sacrificavam animais no pé dessas estelas. Tá? Então, é uma marca da arquitetura do Império de Ashum. Né? A gente só encontra esse tipo de construção nessa região. Dá uma olhada novamente, ó. As chamadas estelas. A língua e escrita ashumita é conhecida como Ge'ez, e é tão importante que é utilizada até hoje. Por volta do século IV, um fato muito importante ocorreu. O bispo cristão Frumêncio ele vai peregrinar até a região do Império de Ashum e vai converter o rei Ezana ao cristianismo. Isso vai transformar o reino de Ashum em um dos primeiros reinos cristãos de toda a história. Surge a Igreja Ortodoxa Etíope, que existe até hoje, e a Bíblia vai difundir-se pela região. Uma das grandes marcas do cristianismo são as famosas igrejas da cidade de Lalibela, consideradas desde 1978 patrimônio da humanidade. Dá uma olhada só na imagem. Essas igrejas da cidade de Lalibela, elas foram esculpidas, escavadas na rocha, e elas tentavam imitar construções da cidade sagrada de Jerusalém. O declínio do Império Ashumita ele começa a partir do século VII, justamente quando houve a grande expansão islâmica. Dá uma olhadinha no mapa. A expansão islâmica ela foi muito intensa e rápida, deixando o reino de Ashum isolado.
eles também perderam parte de suas rotas comerciais. Isso foi aos poucos enfraquecendo esse gigantesco e importante império africano. Atualmente, a cidade de Ascun e Lalibela, onde ficam as igrejas esculpidas na rocha, são consideradas sagradas pela Igreja Ortodoxa Etíope. Bom, pessoal, essa foi a história do Império de Axum. Na próxima aula vamos falar sobre o Reino do Congo, né? Continuando aí a nossa série sobre os reinos africanos. Espero que tenham gostado. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato aqui com o professor Fabiano. Beijo. Vamos juntos construir a história.